O que vocês que estão sendo procurados pelos comensais da morte querem comigo? Por favor, entrem. Nos disseram que a senhora poderia decifrar esse símbolo para nós. Agora eu sei porque eles estão atrás de vocês. Por favor, sentem-se. Antes de tudo, deixe-me me apresentar. Me chamo Lillian Cooper. Trabalhei durante 15 anos no Ministério da Magia. Hoje em dia, leciono aulas de História da Magia em algumas escolas de bruxo. Aceitam chá? Mas quem me indicou para vocês? Isso não vem ao caso agora. Queremos saber se você realmente vai ajudar a gente. Pois é. E a senhora disse que trabalhou 15 anos no mistério. Não é muito nova pra isso? As aparências enganam, meu jovem. Principalmente no mundo da magia. Você deveria saber disso. Mas não é isso que vieram ouvir. Este símbolo representa as relíquias da morte. Provavelmente vocês já ouviram falar do conto dos três irmãos. Sim. Minha mãe costumava contar para mim e meu irmão antes de dormirmos. E o que seriam essas três relíquias da morte? Era uma vez 3 irmãos que viajavam por uma estrada deserta e tortuosa ao anoitecer. Depois de algum tempo, os irmãos chegaram a um rio perigoso demais para atravessar a nado. Os irmãos, porém, eram versados em magia, então simplesmente agitaram suas varinhas e fizeram aparecer uma ponte sobre as águas traiçoeiras. Já estavam na metade da travessia quando viram um caminho bloqueado por um vulto encapuzado. Era a morte. Ela estava zangada por terem lhe roubado 3 vítimas, porque o normal era que os viajantes se afogassem no rio. Mas a morte foi astuta. Fingiu cumprimentar os 3 irmãos por sua magia e disse que cada um ganharia um prêmio por ter sido inteligente o bastante para lhe escapar. O irmão mais velho, o homem combativo, pediu a varinha mais poderosa que existisse. E a morte lhe deu uma varinha feita da árvore de sabugueiro. O segundo irmão, que era um homem arrogante, resolveu humilhar ainda mais a morte e pediu o poder de restituir a vida aos que ela levara. Então, a morte apanhou uma pedra da margem do rio e entregou-a a ele. Perguntou ao terceiro e mais moço dos irmãos o que queria. Ele era mais humilde e também o mais sábio dos irmãos e não confiou na morte. Pediu então algo que o permitisse sair daquele lugar sem ser seguido por ela. E a morte, de má vontade, lhe entregou a própria capa da invisibilidade. Então a morte se afastou para um lado e deixou os 3 irmãos continuarem a viagem. O primogênito viajou 1 semana ou mais e, ao chegar a uma aldeia distante, procurou um colega bruxo com quem tivera uma briga. Armado com a varinha de sabugueiro, a varinha das varinhas, deixou o inimigo morto no chão. Dirigiu-se a uma estalagem onde se gabou em altas vozes da varinha que arrebatara da própria morte, e que a arma o tornava invencível. Mas na mesma noite, enquanto dormia, o ladrão levou a varinha e, para garantir, cortou a garganta do irmão mais velho. Assim, a morte levou o primeiro irmão. Entre mentes, o segundo irmão viajou para a própria casa, onde vivia sozinho. Ali tomou a pedra nas mãos e a girou 3 vezes. Para sua alegria, a figura de uma moça que tivera a esperança de desposar antes de sua morte precoce surgiu instantaneamente diante dele. Contudo, ela estava fria e triste. Não pertencia mais ao mundo dos mortais. Então o segundo irmão, enlouquecido, matou-se para poder verdadeiramente se unir a ela. Assim, a morte levou o segundo irmão. Ainda que a morte tivesse procurado pelo terceiro irmão durante anos, jamais conseguiu encontrá-lo. Somente quando atingiu uma idade avançada foi que o irmão mais moço despiu a capa da invisibilidade e deu-a de presente ao filho. Acolheu então a morte como uma velha amiga e acompanhou-a de bom grado. De iguais, partiram desta vida.